Mais um episódio do Fala Aí SESMAC. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora de marketing. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E o tema de hoje, as engenharias, né? Segurança do trabalho. A gente está gravando hoje, apesar que vai, né, ao ar na sexta-feira, mas hoje é o último dia de abril, abril verde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, os desafios da engenharia nessa questão da saúde e segurança do trabalho e entender um pouquinho como funciona, como é que está no Brasil, os avanços. Exatamente, Águida. É um tema muito importante, né? A engenharia por si só já é um tema importante, essa questão da segurança do trabalho também, né? E nós estamos aqui com dois ilustres convidados, a professora, também professora e presidente do CREA, né? Professora Rosa, e o professor Maxwell, que é professor lá nosso do SESMAC. A professora Rosa daqui a pouco será também. Com certeza. Vai voltar a casa, né? Voltar a casa, né? E eu gostaria, por gentileza, que vocês fizessem uma apresentação de sua vida profissional, enfim, né? Com certeza, né? Vou deixar a nossa presidente iniciar as palavras dela. Então tá ótimo. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês, Águida e João. Obrigada pelo convite. O CREA está sempre lá com vocês, professora Rosnei, professor Fernando, tem tantos outros colegas e amigos da engenharia que lecionam lá, e você tem um curso de excelência lá nas engenharias. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa bancada, além de vocês, com o professor Maxwell, uma referência para a gente na área de segurança do trabalho, coordena a especialização de vocês nesse tema. Eu vou rapidamente me apresentar. Eu sou Rosa Tenório, atualmente presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Primeira mulher que se candidatou. Muito importante. Parabéns. Está falando com a Águida aqui, né? Primeira mulher que se candidatou, né? Porque somos um conselho eminentemente masculino, 80% do gênero masculino, dos nossos profissionais. E reeleita, final do ano passado, para mais um mandato. Bom trabalho, né? É verdade, acho que sim. Então, lá os mandatos do nosso conselho são de 3 anos e mais 3. Eu estou no meu último mandato, né, de 3 anos. A minha missão está acabando, é um cargo honorífico. Então, tenho isso, João, como uma missão, realmente, né, da gente poder contribuir efetivamente para o fortalecimento das nossas profissões, não só engenharia, mas agronomia, as geociências, que a gente chama que é geologia, geografia, meteorologia, tecnólogos, design de interiores, tecnossegurança do trabalho. Então, assim, é uma gama de profissionais. Somos um conselho multiprofissional. Então, a gente entende que a gente está dando essa contribuição para o Estado de Alagoas e para os profissionais que são inseridos, que são registrados no nosso conselho. Sou engenheira civil de formação, formada pela Universidade Federal de Alagoas, especialização na área de meio ambiente, recursos hídricos. Foi uma parte assim, da minha vida, dediquei uma parte da minha vida a isso. Fui presidente da limpeza urbana de Maceió. O projeto do primeiro aterro sanitário de Maceió foi na nossa gestão. Tenho muito orgulho de dizer isso. Se meu currículo fosse só isso, eu já me senti orgulhosa, né? Verdade. Que a gente conseguiu encerrar o lixão de Cruz das Almas, o aterro controlado de Cruz das Almas, 40 anos de lixo a céu aberto. Entregamos um projeto que hoje é realidade, do primeiro aterro sanitário de Maceió. E assim, passei por vários cargos na área pública, na área privada. Fui controladora geral do Estado, uma coisa interessante, uma engenheira controladora geral do Estado no governo Teotônio Vilela Filho, que a gente aqui deixa um abraço, saudoso, um grande gestor, um grande governador. Mais recentemente, fui coordenadora de projetos da Fundeps, eu fui diretora técnica também diretor de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, passei por uma assessoria no Ministério Público de Contas, militei um pouco na área de controle e, enfim, e atualmente estou na presidência do CREA com muito orgulho. Esse ano também, Águida, mais uma coisa, você falando questão de gênero, desse fortalecimento,
Esse ano nós fomos, o CREA Alagoas, né, na minha pessoa, foi eleita coordenadora nacional do Colégio de Presidentes, ou seja, um colégio, um fórum que envolve 27 CREAs no Brasil, e a gente, em chapa única, foi eleita coordenadora nacional. Então, com muito orgulho que a gente fortalece o Conselho Regional e, especialmente, as nossas profissões. E por isso que eu digo a vocês que é um prazer estar aqui falando de engenharia, e principalmente aqui com o nosso querido Maxwell. E representa o nosso estado, né? Também, Então, fortalecer também. nosso estado. Com certeza, né? Me sinto orgulhoso de ser liderado por Rosa no CREA. Né? Eu imagino. Sem sombra de Assim, dúvida, né? Rosa, não vou levantar essa polêmica, né? Mas nós mulheres na gestão, né, temos habilidades, né? Mas eles reconhecem. Isso é que é importante. Fiquei até um pouco acanhado de falar do meu currículo. Né? Você viu o currículo da Rosa? O currículo é vasto, né? Muito vasto. E a gente escondeu algumas coisinhas desse currículo aí. Mas é gratidão, né, por estar fazendo parte de mais um episódio do podcast. Mais um, né? tá vendo? Eu que sou egresso do SESMAC, sou do curso de Engenharia de Produção, me formei em 2009 e continuei... Com o professor Nemias. Com o professor Nemias, Leone, Sim. toda aquela trajetória. E aí continuei a minha trajetória acadêmica no SESMAC, concluí a especialização de segurança do trabalho também no SESMAC, fiz outras especializações clínicas, já estou inscrito em algumas outras mais, e também concluí meu mestrado em sistemas ambientais na casa. E voltei para casa em 2013 para lecionar no curso de Engenharia de Produção e nos outros demais cursos de Engenharia Civil, Elétrica. E atualmente eu coordeno a pós de segurança do trabalho e também 3 cursos na área de EAD, gestão financeira, gestão comercial e logística também do projeto SESMAC EAD. Maxwell é SESMAC, SESMAC é Maxwell, mais ou menos assim. Como eu disse, o Acho que ele Geraldinho nasceu... tá representando a engenharia. Onde ele passa, a engenharia está com ele. Né? Faltou nascer no SESMAC, né? Só faltou, mas eu tenho mais ou menos... O SESMAC tem muito disso, assim, né? Eu também tenho uma história no SESMAC muito grande. Como eu fui formada lá, fiz especialização lá, o doutorado de Interfor lá, né? João também. E a gente tem, o SESMAC tem muito isso de acolher, né? Quem passa por lá e vai valorizando. Isso é muito importante. Com certeza. Então, assim, a gente agradece inicialmente para iniciar esse momento agora de muitas perguntas, viu? Porque eu sou muito curiosa. Eu sempre falo, sempre tenho curiosidade, né? Né, João? É meu... É verdade. É quase um jargão. Já é um jargão meu esse. E aí, queria agradecer de verdade vocês dois estarem aqui junto conosco. É uma honra tê-los aqui, certo? Verdade. E para dar o pontapé inicial, eu queria que vocês falassem um pouquinho, acho que talvez a Rosa fale mais sobre isso, mas o Maxwell também pode complementar, a questão dos desafios, né, do profissional de engenharia, nessa questão quando a gente fala dos acidentes, porque eu acredito que seja uma das profissões mais desafiadoras nesse processo. É verdade. Na verdade, Abril Verde é uma data que se criou, acho que o Maxwell pode contar a historinha com mais detalhes, que se criou para que a gente efetivamente sempre esteja atento, que a gente sempre esteja atento à questão da saúde e da segurança do trabalhador, né? Conversando com o Maxwell, assim, antes de ver a eficiência dos serviços, das obras, dos projetos, tem que vir a segurança. Né? Então, a segurança em primeiro lugar. Participamos recentemente de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, onde a gente contou com a presença do Alberto, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o querido Marcelo Vieira, doutor Marcelo Vieira, nosso presidente aqui do TRT, dentre outras lideranças da área, o Ministério Público do Trabalho, o doutor Gazaneu, trabalhando exatamente isso. E um dado extremamente importante também é a subnotificação. Né, a gente tem muitos casos de acidentes que acontecem, não só na área de engenharia, né, nas áreas dos hospitais. Nas áreas dos hospitais, acho que o Maxwell pode confirmar isso para mim, é o maior índice de acidentes do trabalho, e olha que há uma subnotificação, não é? Principalmente nos públicos. Não é? Exatamente. Então, assim, há notoriamente a necessidade de uma notificação mais efetiva, principalmente nos municípios do Estado. E a gente também percebe ao longo dos anos um avanço ou uma melhoria, uma diminuição, melhoria no sentido de diminuição de acidentes de trabalho na área de construção civil e de serviços de engenharia. Né? A gente tem normativos importantes que estão cada vez sendo mais absorvidos pelas empresas. Né? Obviamente que a cobrança e que as fiscalizações também fortalecem esse cuidado e um conteúdo também importante dos gestores, João, que você me permite, dos empreendedores,
e dos construtores e donos de empresas de um modo geral, não só da construção civil, como é que eu posso dizer? Por um sistema que está muito em moda nos dias atuais, que é o ESG, que a gente cuida do social, do meio ambiente e da governança da empresa, das corporações. Então, eu acho que o ESG veio também para trazer mais fortalecimento a esse processo, que é uma cadeia, que é um conjunto, na verdade, de atividades. Começa pelo que a gente chama de PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos. É a primeira coisa que a gente faz, traduzindo similaridade, a gente trazendo para a construção civil. Quando você quer fazer uma reforma de um prédio existente, você faz o que a gente chama de inspeção predial. Você primeiro inspeciona, você faz um laudo, vê o que é que precisa de atenção, de cuidado e de reforma, para depois fazer a manutenção, fazer as intervenções. O PGR, por similaridade, seria isso. Seria um programa inicial para você identificar onde é que estão seus riscos de saúde e da questão de segurança do trabalhador. Sem falar também, que eu acho que o Max pode trazer números para a gente interessantes, a questão da saúde mental. É uma coisa que tem acontecido muito, a gente, vez por outra, tem visto, inclusive, em corporações militares, né? Então, é muito amplo, envolve, além da engenharia, outras profissões, a exemplo da medicina do trabalho também. E a engenharia de segurança, a segurança do trabalho perpassa todas as engenharias. Você pode ser engenheiro civil e de segurança do trabalho, elétrico, mecânico. Então, qualquer engenharia você pode ter especialização de segurança do trabalho e atuar nessa área. Então, é muito amplo para a engenharia esse tema. Uma dúvida, desculpe interromper, mas essa normatização, qual o órgão que normatiza toda essa regulamentação? É uma curiosidade para nós que não somos da área, né? Quem é que normatiza? Eu vou dar a deixa para o Max, né? A gente tem, além das regras, deixar o Max falar um pouquinho, além das regras da própria ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, temos também o Ministério Público do Trabalho, né? E, Max, eu acho que melhor do que eu, porque todos nós aqui está com você. Com certeza, com certeza. Existem dois viés. Existe o viés previdenciário e o viés trabalhista. Sim. Então, o Ministério Público do Trabalho, como foi citado, mas também o Ministério do Trabalho e da Previdência. Atualmente, nós temos 38 normas regulamentadoras, dessas 38, 33 já foram atualizadas em prol dessas situações de saúde, segurança do trabalho, doenças ocupacionais. Mas assim, obviamente, né, passa pelo Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho são juízes, é um corpo jurídico, né? Existe aí um corpo técnico ligado à área que dá esse auxílio para fazer essa normatização. Existe uma comissão tripartite onde se discute as questões das normas, todos com referências tanto nacionais quanto internacionais, em prol dessas normativas, né? Nós temos como referência principal as NBRs, mas voltada para a área de segurança do trabalho são as famosas NRs, então normas regulamentadoras. Como Rosa falou, nós temos o PGR é regulamentado por uma NR, que é a NR1. E essa NR, ela traz consigo a correlação com os princípios de gestão. Antigamente não se falava muito em gestão de saúde e segurança do trabalho, hoje já fala, que é o famoso GRO, Gestão de Riscos Ocupacionais. Antes de elaborar documentos, antes de estar dentro das normativas, é preciso seguir princípios de gestão. Sim. Então, possibilitar ambientes saudáveis, seguros e produtivos. Costumamos, inclusive, até brincar, não sei se vai ser muito familiar ou não, mas no mundo corporativo, nós buscamos, na verdade, investir no jockey. E não necessariamente no cavalo, propriamente dito. Gostei da comparação. É dele, né? Vamos falar nessa questão do mundo corporativo, que o pessoal investe muito no cavalo, mas antigamente o pessoal deixava de investir no jockey em si. Isso, e assim, até uma característica, quando se fala em engenharia né, de segurança, porque essa questão da gestão, existe a normatização, mas existe a questão de implementar, né? Quer dizer, que ela funcione. Quer dizer, o desafio não é só fazer a norma, mas também, no outro lado... Fazer acontecer, né? Fazer Exatamente. que as pessoas, né, da empresa, enfim, absorvam
mudança cultural, Sim, podemos sim. dizer, Está né? muito relacionado à questão da cultura organizacional, né? Que eu acho que é um dos Isso, desafios, né? exatamente, Eu acredito que vocês vão falar um pouco mais sobre isso também, dessa questão da cultura Isso, organizacional. É a cultura do ESG. É a cultura social, a cultura de segurança, a cultura da qualidade, a cultura da governança, enfim. É uma única cultura. Mas o pessoal tende a dizer, qual é a cultura de segurança? Não, é a cultura da organização que tem a ver com segurança também. Aí, de um lado, nós temos o cumprimento da norma. Do outro, nós temos o comprometimento dos colaboradores. Isso. Então, será que realmente está fazendo muito jus? com a liderança aí, não, né? A questão de Exatamente. liderar e não ser aquela imposição, né? Pura e simples, né? Como se tinha antigamente, né? Precisa ter o envolvimento e demonstração de que tudo isso é para o próprio bem da empresa e do trabalhador. Eu acho que todos ganham, na verdade. Esse é né? um grande desafio, ganha, né? na verdade. Se você me permite, a gente tem que ressaltar também o papel importante das fiscalizações. Sim. Né? Então, assim, como você diz, não basta ter a normativa. Existem normativos regulados chama as NBRs, as normas brasileiras, ou as NRs, as normas regulamentadoras da segurança do trabalho. Mas é importante também que a fiscalização seja efetiva. Né? Mês passado, a gente fez um convênio com o Ministério Público do Trabalho, inédito aqui em Alagoas, do CREA e do MPT, exatamente para que a gente possa fazer fiscalizações conjuntas, né? Que deve estar iniciando ainda esse ano, eu acredito, talvez ainda no final do primeiro semestre, uma fiscalização que deve durar em torno de 2 anos, onde a gente deve fiscalizar todos os tipos de serviços médicos, aí, hospitais, unidades de saúde, indústrias, construção civil, né? Enfim, todos os tipos de serviços, tanto que uma fiscalização assim, é um projeto longo, em parceria Sereste, Ministério Público do Trabalho, os auditores do trabalho, a gente... Tem um cunho educativo. Educativa, também. é isso que a gente está provocando uma reunião lá no Conselho, foi desmarcada por uma agenda do procurador, mas estamos já buscando uma outra data para que a gente comece a alinhar isso. E o primeiro, até o estilo de trabalho nosso lá do Conselho, que eu brinco aqui corriqueiramente, que eu digo, primeiro a gente vai no amor, João, depois a gente vai na dor, né? Então, a gente orienta, a gente explica, a gente chama, Então, acho que é esse o intuito. Primeiro, a gente informar, a gente avisar, chamar os sindicatos, as entidades, os patronais, para avisar que a gente vai iniciar, visando exatamente isso, e aí estendo a questão da saúde ocupacional, da saúde mental, que é uma coisa que está muito, e depois da pandemia os números não mentem, né, professor Max? Quantos problemas que afetam diretamente a produtividade, João, das corporações, das empresas. Então, a ideia é essa, que a gente junte todos esses órgãos que participarão desse grande mutirão de fiscalização, digamos assim, para que a gente oriente, avise, tire dúvidas e, efetivamente, a gente vai em campo para fazer o cumprimento dessas normas. Muito importante. Eu acho isso... eu estava vendo um podcast que estava assistindo e ele falando da questão educativa, né? A importância da questão educativa. E tem um projeto que já vem se aplicando em algumas escolas já, começando nas escolas com as crianças, Sim. né? Uhum. Porque as crianças aprendem, levam para casa também, sim, né? E isso já vai reforçando a questão da cultura, né? Você já traz a importância da segurança do trabalho. Eu estava vendo algo sobre isso, o quanto a parte educativa é fundamental, né? Vamos lá, estou educando. Se não cumpre, aí vamos para a dor, né? Vai no governador. Isso muito, e eu aplico isso com os meus filhos também. E aí a gente falou um pouquinho, eu falei na abertura, a Rosa também pontuou isso na abertura, a questão do Abril Verde. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para nossos ouvintes, o que seria o Abril Verde, por que surgiu essa... Na verdade, o Abril Verde, um mês de conscientização em prol da segurança do trabalho, em virtude de um acidente que aconteceu nos Estados Unidos, vitimando 78 mineiros. Todos eles vieram a falecer e, em virtude desse acidente, criou-se pela Organização Internacional do Trabalho um dia internacional voltado para a saúde e segurança do trabalho, que é o dia 28 de abril. Em consequência desse 28 de abril, torna-se uma campanha nacional, o Abril Verde, que aí traz consigo diversas reflexões. Meio ambiente também? Diversas preocupações, porque, na verdade, existe toda essa esfera de discussão de meio ambiente, de saúde ocupacional, de segurança do trabalho, em prol da redução desses acidentes e doenças ocupacionais.
como Rosa falou, os números estão evidentes, né? E tem uma tendência crescente de afastamentos do trabalho em virtude dessas consequências de acidentes e doenças, né? No último ano, se eu não estou enganado, 612 mil acidentes do trabalho. Olha que número... Os contabilizados, né? Exatamente, Porque eu vi que vocês aí pontuaram algo aí que são, né? Subnotificações. Exatamente. Aí entra nesse outro viés. A subnotificação são dentro das empresas mesmo ou porque tem um trabalho informal, né? Tem. Aí entra nessa... outro problema sério. Um outro problema é a informalidade. Porque, na verdade, não se conhece. Não aparece. Não se conhece. Não aparece. Os formais, já existe essa subnotificação, que é a famosa CAT. Muitos empresários, muitos gestores, infelizmente a realidade é essa, deixam de comunicar o acidente de trabalho. A sigla é bem simples, CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Ela não restringe acidente com afastamento ou sem afastamento. Houve acidente, precisa comunicar. Sim. Mas na maioria dos casos, infelizmente, a subnotificação não deixa esse dado aparecer. Disponível, né? Exatamente. E aí a gente vem com uma outra realidade, que quando saímos de casa, vai para um determinado local trabalhar, vamos, melhor dizendo, com a nossa identidade. Quando voltamos, em virtude de um acidente, a gente perde essa identidade. Viramos vítima. Né? E aí é onde é que entra essa questão da subnotificação. Você nem é vítima e nem tem identidade. Você deixou de ser informado. E agora, o que é que você é? E essa consequência vai impactar lá na frente na famosa aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, um auxílio acidente, um auxílio previdenciário. Se não tem informação, como é que está aumentando os benefícios previdenciários? Se não foi notificado. Faz todo sentido. Então, existe uma disparidade. Se não há acidente, como é que esse número de benefícios está aumentando? Então, existe uma lacuna muito grande aí. E, assim, pela experiência de vocês, né, de vida aí, de trabalho, por que não existe, assim, o que acontece? Existe algum prejuízo para a empresa não notificar? Eu, às vezes, entro em coisas polêmicas, mas, assim, são... Existe algum prejuízo para não notificar aquele acidente? Porque, assim, eu tenho uma concepção que eu posso estar errada, não sei. Eu imagino que se eu tenho uma empresa, né, se eu planejo, eu entendo essa questão da segurança do trabalho, que se eu faço um planejamento, se eu entendo o cenário onde estão meus colaboradores para evitar acidentes, eu vou estar evitando muitas situações. Eu acho que vou estar evitando desperdício para a minha empresa. Sim. Eu vou estar evitando um colaborador se afastar, que também torna-se, né, perda de produtividade. Eu penso em vários cenários assim. E por quê? Né? Muitas empresas ainda resistem a fazer um trabalho como esse, e porque muitas empresas, estou falando das empresas mesmo como um todo, assim, né, a nível nacional, vocês podem citar, não fazem essas notificações. A realidade... Falta amor, né? Falta amor, vai na dor. É justamente esses dois viés. Por falta de conhecimento, que inclusive traz alguns benefícios para essas empresas, pouco é falado, na verdade, do fator acidentário previdenciário. Dificilmente um empresário ouviu falar disso, o famoso FAP. Todo dia 30 de setembro, o governo federal publica o FAP que está relacionado aos CNPJs. Cada um com a sua atividade econômica relacionada. Então, qual é o FAP de uma usina de açúcar? É o mesmo para todo o país. Então, uma usina que investe em segurança e uma outra que não investe em segurança vai estar pagando o mesmo FAP. Aí vem a pergunta: por que eu que investi em segurança estou pagando algo para o governo da mesma maneira que o outro não investiu está pagando? Aí é que está. A falta de conhecimento de benefícios que a segurança do trabalho pode trazer em situações fiscais, previdenciárias e trabalhistas faz com que ele deixe de comunicar. Essa é a realidade. E aí existe tanto o viés público quanto privado. Se essa realidade no setor privado já é difícil, imagine no público. Para se ter uma ideia, no ano passado, apenas 4 municípios dos 102 do estado notificaram acidente de trabalho. Aí a pergunta é, ou estamos bons... Muito bem, né? Realmente... 102 municípios, nenhum acidente, só 4. Será mesmo essa realidade? É bem ou estranho, não? Né? Porque lá a famosa CAT não é CAT.
eu preciso estar informando em um outro sistema, SINAM, Que é o público, né? que é o público. E todos os órgãos de saúde já conhecem isso. E por que não informam? Cultura. É a cultura que impacta justamente nessas questões. E tem questão também, Max, das corporações por quantidade de servidores, né? Quantidade de profissionais. Então, assim, é importante até que você destacasse também as regras e as exigências que tem por número de... Uma empresa que tem 10, uma empresa que tem obrigação ou não, uma empresa que tem 100, que tem 1.000, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Existe uma norma regulamentadora, a NR4, que é famosa justamente pela qualificação desses serviços voltados para a segurança do trabalho, que é o famoso SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. E aí ele dimensiona engenheiro de segurança, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho e técnico de segurança. É pela quantidade? Pela quantidade de funcionários da empresa e o grau de risco. Era isso que eu ia perguntar. E o tipo de empresa também, não? O tipo de empresa impacta. Então, aí é uma relação, não é número de funcionários somente. Número de funcionários e o grau de risco da empresa. Isso. Ela pode chegar até o grau de risco 4, que é o mais complexo, o mais severo. Então, teoricamente, precisa de mais profissionais voltados para a área de segurança. Está para ser atualizada essa norma, para ter uma efetividade maior, mas é justamente em cima do grau de risco e da quantidade de funcionários. Então, até 1.000 funcionários, eu preciso ter quantos profissionais? Perfeito. Essa realidade ainda precisa ser um pouco mais trabalhada, porque nessa correlação de 1 para 1 não é muito a praia da segurança do trabalho, não é direta. E o que eu imaginei aqui assim, é que muitas empresas têm, vamos dizer assim, um setor de manutenção necessariamente. Não é uma empresa de construção civil, é outra atividade, né? Mas que incorpora também um setor de construção civil. E aí é nesse sentido que precisa também haver esse Bom, vamos dar o exemplo, o próprio SESMAC, que é uma instituição de ensino, mas tem um setor de engenharia lá, que faz a manutenção, tudo. E aí, ela, pelo número de funcionários que a empresa tem, ela é adequada diferentemente? Isso. Ela vai ter 1, 2 ou 3 a mais profissionais ligados à área de segurança. Isso vai ter que ter um núcleo, né, de segurança, né? Como tem um núcleo de serviços gerais, de manutenção, de engenharia, e não você vem a ter, dependendo da quantidade, e aí ele falou da complexidade também, dos riscos daquela corporação, daquela empresa, você obrigatoriamente tem que ter esse núcleo, e esse núcleo vai ter 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, e as especificidades também desse profissional para atender a segurança do trabalho. Uma mineradora, outro dia eu estava visitando uma mineradora no interior do estado, e ela obrigatoriamente, pelo tipo de atividade, tem um núcleo de... É obrigatório, por lei, que ela tenha isso. Essa é a CIPA? Isso, a CIPA. Exatamente. Tem instituições já são obrigatoriedades que tem que ter na instituição, né? A CIPA já vem com uma outra obrigatoriedade. Mas dentro do mesmo... Exatamente, dentro do mesmo viés. Independente de ter ou não SESMIT, é preciso ter CIPA. Mas eu não tenho funcionários suficientes para ter CIPA. Precisa ter um designado. Como é a nossa realidade no SESMAC, anualmente tem eleições e tem reuniões, tem treinamentos e tudo isso acontece. E eu fico pensando, aí eu vou pensar nos engenheiros, né, profissional, assim. Eu não sei como é que está a realidade de hoje, mas há um tempo atrás, lendo um pouco sobre segurança do trabalho, né, foi até um artigo científico que eu estava lendo, que ele falava muito que o pessoal do chão de fábrica não participava do planejamento e que ele só participava da parte operacional e que muitas vezes desencontrava um pouco essa questão do entendimento do processo, do fluxo, né, de fluir melhor. Isso mudou. Essa questão deles participarem junto com a liderança é fundamental. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Com certeza. Pois é, aí a gente vai para um pouco de gestão. E eu acho que não vou dizer que é moda, não, mas essa vertente agora do ESG, traduzindo aqui para o Brasil, ela reforça esses conceitos de gestão e de governança, né? Eu, particularmente, só sei trabalhar em equipe. Aí é muito de gestor, né? Porque eu entendo que a gente erra menos
quando a gente Com ouve certeza. mais, quando a gente... Compartilha, né? Vou dizer outra máxima para você, viu, João? Vai dar um governador, agora vai dizer, você tem 2 ouvidos e uma boca. É para você falar mais ou para você ouvir mais? É verdade, é verdade. Então, Matemática. não né? é? Então tem umas regrinhas básicas de bom viver que a gente aprende em casa, né? Isso. Que a gente precisa levar para a vida, é coisa mais certa, mas quando a gente divide, quando a gente ouve, quando a gente trabalha junto, a gente erra menos. Isso é a coisa mais básica, eu diria até, né? E é muito de formação realmente de gestor. Eu acho que a gente está num momento hoje atual do mundo, do Brasil, que você tem muito esse tipo de formação, né? Pessoas mais sensíveis, a questão ambiental é uma coisa muito muito latente, a questão do social, uma mudança grande com esse social, que era importante até, Marcos, também que você pudesse falar, não é? A questão do social que impactou profundamente, inicialmente, o setor privado e mais recentemente o setor público, né? Então, uma série de mudanças que incorporam essa questão dessa cadeia, desse ciclo de você cuidar do meio ambiente. Quando você cuida do meio ambiente, você tem que ter cuidado do seu... O ambiente tem que estar seguro, o ambiente tem que ser agradável, né? Então, o meio ambiente que você fala é isso, né? A questão ambiental, a sustentabilidade do teu ambiente de trabalho, inclusive, né? É só você fazer separação do lixo. Não é só isso. É sustentabilidade do ambiente também de trabalho. A questão da governança é básica, a questão impacta diretamente financeiro. Então, você tem que ter governança, você tem que medir seus riscos, né? E a questão do meio ambiente e o social, que é aí que você envolve os servidores, as pessoas que trabalham com você. Sejam 2, sejam 1000, né? Então, eu acho que eu sou muito otimista também, então talvez por isso, mas eu percebo que a gente está no momento atual de governança muito bom, muito importante. Os órgãos de controle, os órgãos fiscais têm um olhar diferenciado, já conversam, já. A gente tem que estar na cabeça que não existe inimigo, existem parceiros, né? E então eu sinto efetivamente que a gente conversa mais, que a gente integra mais. E eu acho que é nesse viés que a gente, enquanto técnico, enquanto engenheiro especialmente, né, enquanto profissional habilitado, seja ele engenheiro, seja ele arquiteto, seja ele médico, né, mas seja ele de marketing, economista, enfim, qualquer profissional habilitado tem a sua atuação ideal ou adequada para a sua formação. Então, isso é uma coisa que a gente luta, que a gente entende. E eu acho um momento rico, um momento importante. Vocês, como formadores de novos profissionais, né, enxergam isso e a importância. Vocês têm no SESMAC hoje uma grande referência de formação de profissionais. A gente tem isso, até pelo seu quadro de professores. São pessoas assim, integradíssimas, que rodam, estão fazendo algum tipo de parceria lá com o conselho. Enfim, então, eu acho que esse é o caminho, né? E enxergo que, assim, mesmo com tantos acidentes, mesmo com... que é uma luta, né, diária nossa, mas eu sinto também avanços, né? É importante que a gente fale isso também, né, professor Max? Porque não só a crítica. Então, avanços, porque os órgãos ministeriais, os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização estão mais atuantes, porque a gente tem mais parcerias, porque as pessoas estão se formando com uma perspectiva diferente, né? Então, acho que junta isso e a gente caminha para fortalecer ainda mais essa questão desses ambientes saudáveis. Uma outra coisa interessante também, Max, que eu acho que é importante a gente falar, é essas subnotificações. Vamos supor, quando você tem... Não quer dizer que o acidente de trabalho seja só aquele que tem a morte. Por exemplo, um simples corte. Um corte dentro de uma fábrica, um corte em uma construção. Então, desses mais simples... os vitimados, né, que perdem a vida, devem ser anotados. E um fator também que eu acho que a gente passou por um processo, está melhor, era a dificuldade do servidor, daquele funcionário, não querer usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, havia uma resistência, hoje menos, mas ainda existe, né? Mas a gente teve avanço bastante, porque perdia a sensibilidade na mão, porque não via direito, tudo. E até deve ter havido uma evolução dos próprios EPIs, né? Também, com relação ao conforto, a ergonomia. Aí acho que isso também era um ponto interessante, né, Max? Eu acho que você também pode trazer para a gente como professor e como militante, está sempre em dia com isso, essa questão, como é que está
os funcionários, os servidores, né, das empresas, como é que estão com o uso, né? Se já há uma interiorização da necessidade do uso desses equipamentos. Eu acho que é uma pauta boa. Sim, sim. ela joga a bola e fazer gol. Mas eu já dou. É só empurrar, né? Mas é muito importante. Esses são pontos, assim, que eu tenho curiosidade mesmo, porque muitas vezes eu sei da exigência, mas isso que vocês estão falando é importante. Às vezes são treinados, né? Tem reuniões, eles têm acesso aos equipamentos e muitos ainda não usam, né? E também, assim, dessa fala da professora Rosa, professora. Mas é uma professora. Isso, professora de pós-graduação. A gente percebe que há até do próprio poder público, né, que tem maior fiscalização, esse entendimento, esse novo olhar, né, como essa campanha que vai ser feita de conscientização, né, é muito importante. Isso nota uma percepção da transformação que já está havendo para essa questão aí do... Com certeza, né? O próprio E-Social é justamente o fortalecimento dessa união. Nós temos, não é, na verdade, exclusividade da segurança do trabalho o E-Social. Nós já tínhamos o E-Social, que era um viés da área contábil, da área de RH, e agora se fortaleceu com outras áreas, e uma delas, segurança do trabalho. Mas, na verdade, é um trabalho de união, e isso regulamentado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo. E nada mais justo do que nós estamos enfrentando, aliás, iremos enfrentar esse ano mais um pleito aí, que nada mais justo do que discutir essas questões de segurança do trabalho. Então, o que está faltando ainda no Legislativo para tornar isso mais efetivo? Antes de pensar em produtividade, por que não pensar em segurança? Por que não pensar na saúde do colaborador? Perfeito. Nas pessoas. Exatamente, nas Esse pessoas. é um ponto no jockey. Porque não pensar no isso, jockey. Na verdade, pessoas e processos geram resultados. Pois é. Os processos estão seguros. As máquinas, aí nós temos normativas específicas. A famosa NR12 traz consigo referências internacionais, passa constantemente por atualizações, mas e a preocupação das pessoas? E por que está acontecendo tantos casos de assédio moral? E por que está acontecendo tantos transtornos mentais? Por que está acontecendo tantos afastamentos por questões psicossociais? Que é justamente uma das áreas de segurança do trabalho. Nós temos 5 grandes grupos de riscos relacionados à segurança do trabalho: físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. As questões ergonômicas traz consigo essa preocupação psicossocial. Então, o que é que está acontecendo que está afastando tanta gente por transtornos mentais? Aí entra no ergonômico? Entra no ergonômico. A preocupação ergonômica, na verdade, é ergonomia cognitiva, física e comportamental. Então, traz consigo essa preocupação mental e faz essa reflexão. Por que tem até tanta mais gente difícil adoecendo? porque não aparece, né? Que um corte, né, como tu falou, aparece. Agora questões... Esse é um desafio grandioso. E eu acho que pós-pandemia, talvez a gente tenha um número muito maior, né? Eu acho que isso aí veio pós-pandemia, acho que isso veio em grande escala, vamos dizer assim. E é justamente nessa preocupação de pós-pandemia que esses números por afastamento de doenças ocupacionais têm crescido por transtornos mentais. Esgotamento mental, além do esgotamento físico, estresse, aquela preocupação, eita, já é segunda, eu tenho que voltar para o trabalho, enquanto outras pessoas dizem, eita, já é segunda, vamos lá, eu tenho que voltar para o que está acontecendo? Se é o mesmo ambiente, por que um se afasta tanto enquanto o outro não? O que está acontecendo nesse ambiente de trabalho, nos processos de trabalho que estão fazendo com que essas pessoas se afastem com tanta frequência? É um ambiente que, na maioria das vezes, né, vivemos mais no ambiente... Passa mais tempo, Sim, né? exatamente. Do que a própria família, outro, né? com certeza. Exatamente. Deixa eu trazer também, polemizar também. Só você não, viu, Águida? Mas um problema também seríssimo é a questão das drogas, né? Que afetam diretamente a efetividade dos trabalhos. E a gente tem a droga lícita, que é a bebida. Sim.
não é? Então, assim, é outro problema seríssimo que afeta literalmente o dia a dia, Tá né? levantando a bola para mais uma discussão. Essa é A boa. cereja do bolo. Essa é boa. É uma coisa assim que parece assim, né? Não, mas é porque bacana, a com bebida certeza. alcoólica, ela é lícita, né? É uma droga lícita, digamos assim, né? É permitida na nossa sociedade, estimulada ainda mais. E aí você tem muito, principalmente pessoas que ficam fábrica, chão de fábrica, construção civil e tantos outros que são mais abertos, motoristas, né? Então, assim, esse é um problema também que tem que ser observado. E aí a questão social, a questão do setor de recursos humanos, precisam ficar muito atentas para isso. Então, ter programas específicos para isso, né? Então, esse também é um tema importante para você, Muito professor Marcos. importante. Agora, olha só. Eu acho que eu estou dividida aqui com a Agda e João. Não, mas está sendo maravilhoso. Vamos botar outra cadeira. Também tô achando. A gente está com o nosso tempo apertadíssimo. Você acredita nisso? Já passou o Mais nosso umas tempo. 5 horas Mas Agda, assim, eu confesso que eu pensei o tema segurança do trabalho. E o que é que vai e vai ter? discutir, né? Pelo contrário, passou muito rápido. Muito rápido. Agora, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Que você pode fechar tudo isso que a Rosa levantou aí para você fazer gol. Uma coisa muito importante que me chamou a atenção, vocês são de exatas, né? A gente passa engenharia exatas. Exato. Mas você percebeu a preocupação humana? Sim. Que eu acho que essa é a chave, né? Porque eu acho que toda empresa, ela tem que pensar no processo técnico, né? Isso aí é fundamental, faz parte, tem que evoluir cada vez mais no processo técnico. Mas pensar no humano, essa preocupação com o humano, isso aqui chega... Eu fico feliz em ver essa evolução, né? Dessa preocupação que está encaminhando para isso, porque eu acho que todos ganham, é um resultado para a instituição, para a empresa, é um resultado para o colaborador, é um ganho. Você pode fechar um pouquinho, você está apertadíssimo de tempo. Deixa eu só enriquecer a fala da Rosa, quando ela falou da questão das drogas, e aí nós temos mais um evento do E-Social, né, que ainda está sendo discutido. Na verdade, nós temos 3 eventos do E-Social voltados para a segurança do trabalho. S2210, S2220 e S2240. E aí fala de ASO, Testado de Saúde Ocupacional, CAT e LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Está surgindo um 4º. E aí é justamente a questão dos exames toxicológicos. Né? Aí vai entrar em evidência mais uma preocupação para o E-Social de trazer esse comportamento preventivo, Isso é uma palavra prevencionista. importante, prevenir. E afeta Exatamente. diretamente a produtividade. Com certeza. Exatamente. Diretamente. A cereja do bolo é essa, né? Já tem temas para os próximos podcasts aí. Pode convidar de novo. Corre lá para ver o que é esse evento, esse novo evento S222, se eu não estou enganado, mas ainda está em discussão aí, ainda não tem toda essa preocupação em si. E sem sombra de dúvida aí, para a gente fechar com chave de ouro, deixei a nossa presidente fechar brilhantemente, mas agora eu vou levantar a bola para ela. A importância justamente do ser humano, né? Isso. Nós temos a definição aí. Nós somos humanos antes de ser produtivo. Então, antes de pensar em ser colaborador, de ter uma ocupação, nós somos humanos. Então, quais são as nossas necessidades humanas? E aí, então, com essas necessidades, a gente pode até resgatar a pirâmide das necessidades fisiológicas, de estética, até necessidades de autorrealização, para ser atendido a nossa realização, a nossa necessidade pessoal, e aí, em consequência disso, a nossa necessidade colaborativa, de ocupação. Perfeito. Fechando com a chave de ouro. Agora, nossa... Pois é. Na verdade, é um momento mais de gratidão, né? Poder dividir esse podcast aqui com você, professor Max, né? Sempre aprendendo, e agradecer a João e a Águida e ao SESMAC, né? Por essa oportunidade, nos colocarmos à disposição de vocês, até o espaço físico do CREA está à disposição, temos auditório bacana, temos uma sala plenária também muito boa, discussões técnicas, seja lá no ambiente físico do CREA, seja lá no SESMAC, que a gente não se furta de estar presente, então, Com certeza. principalmente na área das engenharias. Então, é agradecer, parabenizar, né? Fechando a Abril Verde com chave de ouro, e essa discussão tão importante, cada vez mais, de trabalhar a segurança e a saúde do trabalhador, diria, de todos nós. A gente que agradece e a Nós que gente agradecemos. finaliza agora com um brinde, né? Perfeito. Mais um Muito obrigado. episódio do Fala aí, SESMAC. Fala aí.